Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro semanal, né, de toda sexta-feira, o Desconfinando as Ideias. Hoje eu tenho o imenso prazer de apresentar uma querida amiga, que é a Nilza Silva, uma grande estudiosa de várias coisas, mas assim, não dá para sair citando tudo que interessa a Nilza, porque senão não ia terminar mais, porque ela é uma pessoa que se interessa por realmente muita coisa, né? Que vai da filosofia à literatura, ao cinema, à história, enfim, uma pessoa que tem, que eu diria assim, que a característica mais assim interessante assim dela é esse interesse, né? Um olhinho assim que brilha e que nunca deixa de brilhar diante de questões que inquietam, né? Questões do conhecimento. E por conta de tudo isso, ela não para de estudar. Ela estuda, estuda, estuda e adora compartilhar ideias. Então, quando eu pensei em fazer esse programa, né, Desconfinando as Ideias, o nome da Nilza foi um dos primeiros assim que surgiu, né? A Nilza com certeza tem que fazer parte dessa programação, porque ela simplesmente porque ela tem muita coisa a dizer e, antes de mais nada, adora compartilhar ideias, desconfinar ideias, né? Só para dizer mais uma coisinha, a Nilza é psicóloga, a Nilza não é uma acadêmica, né? Não é uma professora que institucionalizada, né? É uma estudiosa autodidata e é psicóloga clínica, milita, né, no campo da psicologia há muitos anos e, além de atender pessoas, ela também promove grupos de estudos há muitos anos. Né? E eu tenho o privilégio de participar, tenho tido, né, até, digamos, o início da pandemia, a grande honra, o grande prazer de participar desses grupos, né? Então ela recebe lá na sala dela pessoas interessadas, a gente faz grupo de WhatsApp, então vamos estudar tal tema, né? Durante, sei lá, 10 encontros, aí programamos, né? Dividimos ali as tarefas dos textos e ficamos ali boas tardes, em geral de sábado, né? Na volta da Nilza, aproveitando todos os conhecimentos que ela tem e toda essa alegria que ela tem em conversar sobre filosofia e muitas outras coisas. Então, Nilza, seja muito bem-vinda. É um grande prazer aqui te ter entre a gente. E eu tive assim a coisa que em geral eu não faço, né? Mas quando eu montei o programa, eu fui pensando nas pessoas e sugerindo títulos, né? Conforme eu, né, conheço a pessoa, sei o que ela trabalha, fui sugerindo os títulos. E alguns pediram para, obviamente, que não era uma imposição, né? Alguns pediram para mudar um pouco, poucos, na verdade, né? Houve alguns diferentes aqui, assim, do que eu tinha colocado, né? E o título da Nilza, eu peço que eu fiz assim, ó. Fiz assim, né? Caprichado, assim, né? Acho que eu peguei assim, um dos temas que talvez mais tem nos inquietado, né, nessa experiência universal, planetária da pandemia, que é a experiência do corpo confinado. Né? E como eu sei muito bem que as políticas do corpo, a filosofia do corpo, a situação do corpo ético, político, é um tema muito sensível, né? Nas filosofias que a Nilza costuma frequentar. Então, eu propus essa pergunta bastante intrigante e provocadora para a Nilza, e eu tenho certeza que ela estudou bastante, pesquisou bastante e vai trazer
muitas boas, talvez não uma resposta, né? Ninguém está esperando resposta, mas muitas boas considerações e comentários, né? O que pode um corpo confinado. Nilza, é só Obrigada. começar. Muito obrigada, André. Para alguns já disse um alô, para os que eu ainda não fiz isso, quero dizer que tenham uma tarde muito boa, porque certamente com vocês eu estou tendo uma tarde muito almejada, e porque estou muito alegre de participar desse encontro, dessa programação que o André organizou, e é uma programação muito embatedora. E isso me encanta na medida que tenho acompanhado as discussões desse grupo com muita atenção. E as discussões são muito consequentes. Portanto, tenho, sem dúvida nenhuma, que agradecer o convite teu, André, amigo, e que muito generosamente lembrou de mim, e agradecer este presente, que, como tu bem apresentaste, o título é um presente. Tá? É um presente que não sei se não desviarei, provavelmente farei, né? Porque o que mais tenho aprendido na vida é ser desviante, então acho que vai fazer parte mesmo desse encontro e do que eu tenho a falar. O título, portanto, é O que pode um corpo confinado. Não é uma afirmação, é uma pergunta. E, como pergunta, ainda assim é uma enunciação fabulosa. É uma enunciação de relações de força entre corpos. E dessa enunciação eu destaco 2 eventos que me interessaram e um corpo. E eu vou precisar ler, caso isso, meu desviante vai agir muito grandemente em mim e aborrecerei vocês mais do que quero. Né? O primeiro evento, portanto, é o evento poder. E eu dou um sentido a esse evento ou acontecimento, o sentido de potência. Por isso, escolhi ação-paixão, que é de atiçar, ser atiçado, estimular, ser estimulado, provocar, ser provocado. O segundo evento que selecionei é confinar. E eu também escolho aí uma ação-paixão de embater e ser embatido. Portanto, quero me conduzir de um jeito a não sucumbir a, diria desse jeito, a tristeza. É o que tem, talvez, de revolucionário nisso. Né? E eu escolhi um corpo que é extremamente revolucionário. É o corpo terra. O corpo que a gente pode chamar de planeta, que pode se chamar de papa, pode se chamar de mama terra. Portanto, papa, terra, mama, terra estão aproximados. Pode se chamar de Gai, ou pode considerar apenas um pedaço de lama esculpido por um demônio da mitologia grega chamado Demogorgon, que o Voltaire, um companheirinho meu, um companheirinho meu do século XVIII, me relembrou.
E o que me encanta nesse corpo terra é exatamente porque sou parte dela. Como um resíduo me agarro a ela. E provavelmente não a abandonarei. Meus pedaços, meus cacos não a abandonarão. E um dos cacos que sou é da espécie humana, que a gente chama de Homo sapiens. Mas quero dizer que o interesse dessa conversa é o que eu tenho estudado. É a voracidade do capitalismo financeiro contemporâneo sobre o corpo da Terra. E aqui me aproprio de uma expressão do Ailton Krenak, quando ele diz que comemos a Terra. E o capitalismo faz isso muito vorazmente. A Terra, portanto, é um adensamento construído dentro do que Branca estava falando um pouquinho antes, do caos, que é um caos de probabilidades, de reversibilidades, de instabilidades, tanto em dimensão macroscópica quanto microscópica, onde, e aí as palavras que eu me utilizo é do Prigogine, uma pequena perturbação se amplifica, trajetórias inicialmente vizinhas divergem e aspectos novos se introduzem. Trata-se de um arranjamento maquínico e coletivo. E aí eu estou me utilizando de um conceito de Deleuze e de Guattari. E como um arranjamento coletivo e maquínico é composto de matéria, que não vamos esquecer que é massa e energia, e de eventos. E aí a gente já apresento para vocês, o que me interessa muito, é que em qualquer corpo, e o corpo da Terra, sem dúvida, vai ter essas duas dimensões, melhor dito, Nilza, desculpa, só porque eu caí, a nossa conexão aqui simplesmente parou e agora estamos voltando. Acho que não aconteceu nada aí com vocês, eles seguiram normal, né? Que ótimo. Tá bem. Eu estou às cegas aqui, tá bem? Tá bom, tá ótimo. A gente já resolveu, saímos e voltamos. Pode continuar. Tá bem. Então, para seguir dizendo que há esses dois âmbitos, que é o âmbito do conteúdo e o âmbito da expressão. É um corpo. O corpo da Terra é um corpo em obras, e ele se transforma pela força de outros corpos, que afetam ininterruptamente. E esse espaço-tempo, Terra, e isso me interessa muito, ele é dividido, ou ele é atinente a três tipos de tempo. Dois, vou me ater a dois. Dois tipos de temporalização. O Cronos e o El. E aí, logo em seguida, vou parar com isso. Vou piorar, eu acho que vou dizer. Mas é para dizer o seguinte. Esta senhora, este corpo enorme, é velho de cerca de 4,5 bilhões de anos. Ou seja, mais ou menos 4,5 éons. Mas por que isso interessa? Só para dizer que essa Terra é uma matéria expressiva e convidar vocês a um exercício, que é um exercício que a mim me encanta, é de me entender com essa duração. Porque cada uma das partículas que nos constitui agora tem essa duração. É um sistema autopoético, em teia, é uma rede de processos de produção
que se interpenetram, que interagem, que se modificam, que se transformam. Mas talvez poder dizer, um pouco mais suavemente, que é um corpanzil cujo oceano funciona como um pulmão azul, alguns dizem, muito lindamente. Cujas veias, são córregos, rios, lagos, fios d'água, que são subterrâneos, ou eles são rolantes, isto é, eles são rastejantes, ou eles são voadores. É que a gente não consegue entender muito bem, e muito menos respeitar essas veias e vias voadoras. E é nesses rios em que há um fluxo de muita coisa. Há inúmeros fluxos de muita coisa. E um dos fluxos é o ácido desoxirribonucleico. Olha que lindo, isso é só o nosso DNA. E isto, infelizmente, a gente está se insensibilizando. Às vezes nos sensibilizamos numa campanha, mas logo em seguida a gente abandona. E, portanto, é justamente aí que vão se dar as trocas genéticas, nas matas ciliares, nas florestas, nas montanhas, nos campos, nos cerrados, nos pantanais. Só para ficar naquilo que é um pouco mais familiar para nós brasileiros. E esses fluxos são interceptados por animais que semeiam, por animais que polinizam. Por isso a gente diz fluxos corpos. É uma interceptação de corpos. Trata-se aí o que a gente pode dizer de um nomadismo. Um nomadismo da flora, um nomadismo da fauna. E esse nomadismo ele é responsável pelo processo de produção. Dito dessa maneira, eu quero especificar melhor. São todas as produções, são todas as distribuições, são todos os consumos ou consumações. E para a gente ver isso com uma certa arte, eu convido a ver todos os documentários do francês Yann Arthus Bertrand. Só para citar alguns para ajudar a memória. O Mundo é Nossa Casa, Planeta Água, Humano, Mulher e uma porção de outros. Como qualquer corpo, a Terra não é, a Terra devém. Quem é quem diz isso para a gente? O Heráclito, o Nietzsche, o Foucault. Portanto, não há coisa em si. Logo, não há verdade. E eu penso que aí Nietzsche vem a nós, dançando, nos convidando para dançar junto, e nos afirma espantosamente. Ele diz, bom, então um mundo verdadeiro não existe absolutamente. E ele afirma que isso é um exercício da mais extrema forma de niilismo, que é um niilismo ativo, que é um jeito de se pensar. E talvez essa forma de pensamento seja um jeito da gente resistir às normalizações que há pouco estávamos falando aqui, antes de começar. E eu não posso deixar de citar uma das frases mais citadas por Foucault. Não posso perder esta chance. Ele escreve: o corpo, superfície de inscrição de eventos. E aí Deleuze nos convida a pensar por diferença de diferença, por diferença positiva.
que vai precisar de procedimentos específicos. Vai precisar de uma cartografia, de uma genealogia exuberantes, quase inapreensíveis e sempre muito ousadas. E isto obriga a quem fizer essa opção a abolir a identidade, que você já tem discutido aí tantas vezes. Aboli-la radicalmente. E, consequentemente, abolir as dualidades das dialéticas. É uma tarefa enorme. A gente tem bons companheiros. E eu vou lembrar aqui, neste momento, se vive esse embate contra duas dualidades, que provavelmente sejam as mais sedutoras, que é a dualidade bom versus mal, verdadeiro versus falso, que já foi motivo e tema de discussões muito consequentes neste grupo. Bom, são sedutores esses dualismos, mas relativos ao encontro dos corpos. Isso quer dizer que algo pode ser bom e mal ao mesmo tempo. Que algo pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E aí começam inúmeros desafios para a gente. O Foucault acena com alguma saída para isso. Ele diz: quem sabe a gente faz o seguinte, a gente se atém a examinar o regime de produção de verdades, em vez de nos gastarmos nesse conflito, nessa dualidade. Ou seja, ater-se a como se regram as práticas de verdadeiro e falso, a como se estabelece a pertinência dessas práticas. Portanto, é fazer aparecer os regimes diferentes de jurisdição, ou seja, o domínio, ou algo como uma circunscrição, e também regimes diferentes de veridicização, que é o veredito. E, portanto, é fazer aparecer a história do processo da racionalização que se adotou. E, com isso, apreender a operação desse processo de racionalização dentro das instituições e dentro da conduta e do comportamento das gentes. E aí, nesse momento, Foucault não consegue mais manter separados dois conceitos, que é o conceito de poder e o conceito de saber. E ele passa a juntar. Ele passa a entendê-los juntos. E, portanto, o conteúdo e a expressão de poder saber, porque vai ser dessa forma que ele vai tratar, poder saber, isto advém de jogos de estratégia, ou jogos estratégicos. Ou vai depender da correlação de forças. E ele afirma: não é bom nem mal em si próprio. É uma matéria perigosa. Porque é instável, porque depende da correlação de forças. E aí a gente chega a uma possibilidade de algum procedimento. Um que o próprio Foucault nos indica nas pisadas, nas pegadas do Nietzsche, que é
a genealogia, examinar a proveniência e a emergência dos acontecimentos, ou, e eu acho que é mais interessante, a cartografia esquizoanalítica proposta pelo Deleuze e pelo Guattari, com seu funcionamento rizomático, com seu funcionamento maquínico, também em perseguição dos eventos. E aí o Foucault vai chamar isto de acontecimentalização. Então, de onde é que eu consigo alçar, ligar com alguma coisa do que a gente está vivendo? É que eu vou tomar alguns exemplos aqui da voracidade desse capitalismo neoliberal que se vive. Ele captura, ele produz, ele distribui, ele consome os fluxos do corpo terra, tornando-os mercadoria, que esta é justamente a marca principal do capitalismo. Isto eu vou examinar dentro dos conjuntos internacionais que eu estou me dedicando ao estudo, ou organizações ecumênicas, diz Deleuze e Guattari, ou máquinas mundiais ecumênicas. E aqui eu quero sugerir um filme documentário que nos ajuda muito. É, de novo, a arte fílmica, a arte cinematográfica nos ajudando. Ele se chama A Corporação. Talvez vários de vocês já viram, mas sempre é bom ver de novo. Do Mark Ashbar e da Jennifer Abbott, que é baseado num livro de um canadense com o mesmo nome. Joel Bakan é o nome do autor, que inclusive ajudou a compor um roteiro para esse documentário. Então, essa máquina capitalista mundial que me interessa estudar, que eu estou trazendo aqui para vocês, cujos jogos estratégicos tecem um poder-saber instituinte de um capitalismo mundial integrado, que é a proposta, é um apelido que Deleuze e Guattari estabeleceram. Para quê? Para operar a segmentarização geopolítica, onde é preciso ir separando, segmentarizando. Então, a gente tem, por baixo, os ditos países pobres e os ditos países ricos. E aí aparece um axioma, ou seja, aquilo que não é demonstrável. E é um axioma do próprio capitalismo, que é assim: creiam que quando eu digo país rico, eu estou falando de país rico, e quando eu digo país pobre... Ou seja, não é reportado a nada, não se leva em consideração a reportação dos corpos. Quando Foucault, Nietzsche, Deleuze nos propõem exatamente a gente examinar a relação de corpos, a relação de força entre os corpos. Só que tem uma coisa, essa máquina ela não consegue mais disfarçar, apesar da tentativa enorme de segmentarização, não consegue mais disfarçar o funcionamento integrado de cada pecinha e das externalidades das relações de força. E externalidades, esse conceito tão amado pela economia, é, de novo, um outro axioma. Praticamente não precisamos mais pensar, pôr em questão, está dado. E é um funcionamento irredutível ao Estado. Eu diria que é contra os órgãos, os aparelhos do Estado. Mas não se furta a aproveitar de algum governo displicente,
de algum governo cooptável para se aproveitar do Estado. Num sobrevoo, eu escolho alguns eventos. Eu acho que essa parte vai ser muito aborrecida, mas gostaria que vocês me acompanhassem, porque ela é vital para o percurso que eu quero provocar a discussão aqui. Em 1992, há uma conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada Rio 92, apelidada Cúpula da Terra, promovida pela ONU, da qual resultam 4 documentos, com os nomes que eu vou citar: Convenção de Diversidade Biológica, ou Tratado de Biodiversidade, um outro chamado Convenção sobre a Mudança do Clima, o outro chamado Agenda 21, Agenda 21, já estão em 92, claro, alçando o voo, enlaçando o século seguinte. E também a Carta da Terra. Neste evento se consolida um conceito, e isto é importante frisar. É o conceito de desenvolvimento sustentável. E ele vem acompanhado de proposta de ação que se chamou 3 R's, que era reduzir, reutilizar e reciclar. Estamos hoje a braços com os R's e com o desenvolvimento sustentável, com o conceito. Na ocasião, foi criticado por vários como sendo ação de um ambientalismo corporativo. O secretário do evento é um empresário canadense chamado Maurice Strong. Ele escreveu o seguinte: o ambiente não será salvo pelos ecologistas. Os ecologistas não têm a mão sobre a economia. Com isso, ele dava um sinal do que vem a seguir. Um sinal suave, quase terno, quase nos batendo no ombro. Não se preocupem, não são vocês a salvarem. Em 1995, ocorre no mundo dos negócios mundial algo muito sério, que é a fusão entre 2 conselhos. O Conselho de Negócios para o Desenvolvimento Sustentável, de novo, e o Conselho Mundial das Empresas para o Desenvolvimento Sustentável. Então, eles se unem, esses 2 conselhos, e mantém-se esse Conselho Mundial das Empresas para o Desenvolvimento Sustentável. Mantém com essa cara. O que é isso? É uma coalizão. É uma coalizão de cerca de, ou talvez até atualmente mais, de 200 empresas privadas transnacionais. Eu vou ler algumas aqui para a gente recordar delas um pouquinho. British Petroleum, Shell, Total, Petrobras, Eletricidade de França, Veolia, General Motors, Monsanto, Bayer, a Bayer ainda não tinha comprado a Monsanto, Dow Chemical, DuPont, o DuPont ainda não tinha comprado a Dow Chemical, Nestlé, Coca-Cola, Vale, Anglo American, Banco da América, só para ficar nesses, não aborrecer tanto. Em 1999, ocorre também um evento também muito importante, que às vezes passa batido, a gente quase não nota. No Fórum Econômico Mundial, em Davos, há um encontro entre lobistas das empresas transnacionais
com o Kofi Annan, que na época era o secretário da ONU. E é pedido expressamente para ele que ele prepare um projeto, um programa, um plano, um pacto, que pudesse fazer a cooperação, legalizar a cooperação entre a ONU e essas empresas. Bom, isso quer dizer o seguinte: estavam cansados um pouco de fazer os lobbies. Então, em 99, ou seja, em 1999 e 2000, nesta virada do ano, várias empresas fizeram suas publicidades em cima disso. A Monsanto, no Brasil, não foi diferente. Anúncios publicitários aqui promovem a diversidade, a descoberta científica, preconizam a biotecnologia pareada com o quê? Sustentabilidade. A biodiversidade pareada com o quê? Sustentabilidade. Ela, inclusive, nos anúncios, a Monsanto se assina da seguinte maneira: alimento, saúde e esperança. Lindos, lindos, maravilhosos, pedrinhas, flores, animais. E aqui é importante que se veja ou se reveja um filme, documentário, da francesa Marie-Monique Robin, que se chama O Mundo Segundo a Monsanto, e é baseado no livro de mesmo nome da Marie-Monique. Em 2000, o Kofi Annan diz: tá bem, eu faço isso. E apresenta propõe ao mundo, mais precisamente ao mundo dos negócios, o Pacto Mundial. E tem uma demanda expressa, uma insistência enorme de uma entidade chamada Câmara Internacional do Comércio. E aparecem, nesse mesmo momento, 8 objetivos para o milênio. O pessoal pensa num futuro enorme, grande, para o milênio. Vou dizer alguns. Acho que vou dizer os 8. Parceria global para o desenvolvimento, biodiversidade, direitos humanos, trabalho, saneamento básico, alimentos, saúde e agricultura. E educação. Como a gente está aqui num ambiente educacional, eu preciso relembrar a vocês que em 2010 constituiu-se um corpo chamado Programa Mundial de Educação para Todos, que até alguns de nós achamos que tinha sido uma sacada maravilhosa de um governo brasileiro. Não era. Era só o acordo assinado. Quem produziu, quem elaborou, está em qualquer lugar, está na internet, está à disposição. Banco Mundial da ONU e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômicos, a OCDE. Eu vou a um outro evento, também importante. E aí dá para a gente notar o quanto se avolumam, o quanto crescem exatamente os movimentos, os jogos estratégicos. Essa cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável foi chamada de Rio+10, porque 92, 2002 e houve uma Rio+20, inclusive.
Essa Rio+10 foi em Joanesburgo, promovida pela ONU, evidentemente. E vejam o tamanho. Presentes estavam 190 países. Ora, se a gente considera, se a gente percebe que signatários da ONU são 193, foram em peso. Só de chefe de Estado tinha 109. Ambientalistas, empresários, diplomatas. Quando se escolhe os 5 primeiros temas do Pacto Mundial: água, saneamento básico, biodiversidade, energia, saúde e agricultura. Bom, aí a gente tem que dar uma passadinha no Brasil, 2003, ver o que está ocorrendo aqui. 2003, o governo brasileiro, por medidas provisórias, portanto, sem discussão, e muito menos com a população, libera a comercialização de soja geneticamente modificada de quem? Da Monsanto. Sob pressão do agronegócio brasileiro. Sob pressão da Federação de Cooperativas Agrícolas, a FECOAGRO. Com pressão da Associação de Produtores de Sementes do Estado do Rio Grande do Sul, a PASSU. E talvez mais algumas que eu não tenho aqui anotado. Ora, mas que soja é essa? E a gente tem que pensar que há alguns anos a soja geneticamente, estas sementes geneticamente modificadas, elas eram proibidas no país. Por falta de estudos, por pressão dos ambientalistas, por toda uma série de correlação de forças. Então, era necessário que, em 2003, governo novo, a gente pudesse legalizar. E esta soja, legaliza a entrada dela, porque ela já estava em todos os territórios de plantio de soja no país, especialmente no sul, obviamente, que entra mais rápido. Vazaram pela fronteira da Argentina. Proibida quer dizer contrabando. Ilegal. Então ela foi legalizada. Bom, parece uma coisa contraditória em 2003, mas eu preciso dizer para vocês que nesse mesmo ano, um ano prolífero, foi apresentado em Montevidéu, numa reunião em Montevidéu, um plano de proteção ambiental do Aquífero Guarani, que é um reservatório fabuloso de águas subterrâneas, monumental, exatamente embaixo das grandes plantações de soja. Portanto, o aquífero está em parte da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, do Brasil. Então, o que era isso? Era uma proposta que seria, portanto, um plano praticado, executado pela Organização dos Estados Americanos, para fazer isso em 4 anos, de 2003 a 2007, através de ações de suspensão da contaminação das águas por produtos agrotóxicos. Bom, todo esse trabalho ia ser financiado por alguém, pelo Fundo Mundial para o Meio Ambiente, do Banco Mundial, da ONU, e por empresas internacionais, sem dúvida. Isso envolve Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil. O que eu quero dizer para vocês trazendo isso? É dizer que a devastação dá lucro, que a devastação faz circular o capital. E nós estamos hoje vendo isso acontecer. Mesmo os mais incautos vemos isso acontecer.
Não necessariamente no que eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui uma franja que é o ambiente, o corpo da Terra, o corpo Terra. Bem, 2012 tem um divisor de águas, que é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável chamada Rio 20. Mesmo apelido, Cúpula da Terra. Promovida pelo mesmo Programa para o Meio Ambiente da ONU. A participação ativa, numerosa, especialmente da Câmara Internacional de Comércio. Ela manda para o evento 350 representantes. Só um lembrete para vocês. A Câmara Internacional de Comércio é a mesma entidade que demandou intensamente em 99 o Pacto Mundial que o Kofi Annan realizou. E constitui-se, naquele momento, a chamada Ação do Negócio para o Desenvolvimento Sustentável, que preconiza o quê? O crescimento verde inclusivo, porque só esse crescimento verde inclusivo seria suficiente para se alcançar ao desenvolvimento sustentável. Vejam como se martelam conceitos. Na verdade, não se martelam conceitos à toa, são os axiomas do capitalismo. São axiomas econômicos do capitalismo. Eu digo que foi um momento importante, 2012, por quê? Porque havia já muitos, que eu vou chamar aqui de sem ilusões. Então, eles resolveram, no mesmo momento, se reunir paralelamente num outro lugar e apelidou o seu encontro de Cúpula dos Povos. Um evento não governamental, portanto, pouco dinheiro, reunia ambientalistas, preservacionistas, povos primitivos, etc. E daí resulta a declaração da Cúpula dos Povos. Bem, 2015 é importante também, porque tudo marchava muito lindamente, muito rapidamente. A Assembleia Geral da ONU aprova a Agenda de Desenvolvimento Sustentável para pós-2015. Resulta daí a aprovação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente ouve por aí, eles entram pelos nossos ouvidos, pela nossa boca, entram pelos nossos olhos. E aí a gente chega a 2020. E o Brasil arde em chamas, violentamente. Ou seja, isso cresceu e isso se adensou. Crimes ressoam no nome recebido em 1500. Brasil, braseiro, é um nome sem proveniência muito clara, que uma máquina social, estatal, imperial, invasora, chamada, na época, Reino de Portugal, e eu acho que ainda Algarves ainda não tinha. E esta máquina prega, literalmente, prega nas costas desta terra esse nome, desde uma praia do litoral leste. Bom, Brasil, brasileiro, de agrotóxicos, das monoculturas. Só para a gente ter ideia, cerca de 475 desses venenos, novos venenos, foram liberados em 2019. 118 só de janeiro a maio de 2020. Do agronegócio, da cultura transgênica, de cultivares certificados, patenteados.
em que o agricultor não é mais o dono da semente. Soja, milho, algodão, batata doce, mandioca, eucalipto, e também da pecuária extensiva. Ambas, a monocultura e a pecuária extensiva, exportam o quê? Exportam água e nutrientes do solo. Exportam a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado e o que mais vier. Através de quê? Dos grãos. Através do quê? Da carne. Brasil, dos solos esgotados, erudidos, de minerações devastadoras, quer sejam elas clandestinas ou legalizadas, até porque no Brasil legalizar é fácil, de rios que não chegam ao mar, ou quando chegam, são contaminados, ou moribundos, como o Rio São Francisco. Um rio que foi da integração nacional, ele teve esse apelido, e hoje é um rio sem peixes. E aí, proponho para vocês rever, se já não viram, um filme documentário brasileiro chamado... eu já ouvi sendo chamado de vários jeitos, mas eu vou dizer do meu jeito. 5 versos Chico Velho e sua gente. É da Ana Ripper, do Eduardo Nunes, do Eduardo Goldstein, do Gustavo Spolidoro, que é gaúcho, inclusive, e o Camilo Cavalcante. Mas também como o Rio Doce, que é um dos parentes que o Ailton Krenak honra e não se cansa de honrar. E também o Rio Doce, que é uma das externalidades criminosas da Vale, junto com Mariana, com Brumadinho. E se tiverem ainda tempo de ler sobre essa realidade, leiam um livro chamado Tragédia de Mariana, da Cristina Serra. É um Brasil de populações sem água potável. Para essas populações é doada água potável, engarrafada por transnacionais. O Brasil do petróleo, da camada pré-sal, das privatizações, que são a renúncia da gerência do poder saber científico e tecnológico de um país, que é a submissão ao mercado, de concessões lesivas, de corrupções faceiras, de externalidades que privatizam os lucros e socializam os danos. Portanto, devastação, precarização de trabalho, desemprego, fome, doença, morte estimulam a circulação do capital. Abrem novas teias de produções. Quando eu falo produções, é isso que Marx nos ensinou, que é inextrincável. É produção, é distribuição e é consumo. E também de lucros correlatos. E aqui, só para um pequeno ponto a levantar, é que cestas básicas, doações de material de subsistência, em meio a agradecimentos emocionados, como graças a Deus, Deus mandou o pão de cada dia, necessários são, é verdade. Mas servem para quê? Às vezes, quero adiantar que é a diferença entre a vida e a morte de alguém. Mas não podemos nos cegar.
porque elas servem para a desova de estoques de produtos de baixíssima qualidade, hiperindustrializados, com poder de nutrição absolutamente pífio, produz às vezes encalhados. Quando não, para poder aproveitar um desvio de dinheiro. Bom, isso fazem as campanhas promocionais do mercado, com vendas massivas. Ou com as vendas massivas a gente pensa que está comprando o produto de top. Bolsa Família, auxílios emergenciais, eles são capturados e distribuídos pelo sistema bancário. Não passam por outro lugar. Num processo que eu aprendi agora há poucos dias, que se chama bancarização dos desbancarizados, cujo lucro se compõe pela massa dos pequenos lucros. Portanto, é uma corrida em frente, é o capitalismo da alta produtividade. E alta produtividade, eu estou dizendo, não necessário um produto, alta produtividade dos negócios. E aqui eu vou me aproveitar da ironia de um professor, o nome é professor, é, na verdade, um personagem literário do Luiz Fernando Veríssimo, da crônica Repensar. É uma crônica de 1976. Vou me permitir ler. Amanhã, classe, repensaremos a história econômica do mundo, que, como se sabe, tem sido uma constante luta de classes. Com os ricos lutando para distribuir suas riquezas entre os pobres. E estes teimando em gastar tudo no primeiro botequim. Isso explica o aparente paradoxo. Perfeitamente normal para quem pensa em ré. Que paradoxo é esse, então? Do país cada vez mais rico, com uma população cada vez mais pobre. A gente precisa da ironia de gente como Luiz Fernando Veríssimo para nos ativar. Esse Brasil, que é um Estado capitalista, ele é mobilizado por uma máquina social estatal capitalista. É ela que constrói o Estado. Isso já Marx nos ensinava. Não é o Estado que constrói a sociedade. Ela cria arranjamentos ou dispositivos para essa bancarização em massa. E nessa operação de interceptar e de apropriar-se de todos os fluxos corpos, o corpo do capital devém relação de forças. Mais do que coisa, relação de forças. Um jogo infinito. E aqui eu recomendo um filme um pouco antigo, mas ainda extremamente importante. É um filme documentário do estadunidense Alex Gibney. Se chama Enron, ou Enron, Os Mais Espertos da Sala. É baseado numa pequena reportagem de dois jornalistas estadunidenses, chamado Peter Elkind, eu acho que é assim que se diz o nome dele, e a jornalista é Bethany McLean. O nome do artigo que deu origem ao filme tem o mesmo nome, Os Moços Mais Espertos na Sala. Ora, nessa operação, o sistema bancário trata diferentemente dois fluxos de dinheiro circulante. A gente nem nota. Ou às vezes nota, mas não quer acreditar. Um desses fluxos é o fluxo de meios de pagamento.
ou seja, o dinheiro do assalariado. É a moeda de troca, que serve para bens de consumo, para bens de sobrevivência, subsistência. E o outro fluxo, que é o fluxo de financiamento, que é o dinheiro do balanço empresarial. É a moeda de crédito, que serve para quê? Para os bens de capital, equipamentos, meios de produção, essas coisas. Para esta operação de interceptar e gerir a circulação de todos os fluxos monetários, inclusive os mais miúdos fluxos monetários de pagamento, como bolsas famílias, como auxílios emergenciais, contribuem as máquinas, inclusive dessas que nos faz falar uns com os outros agora, nesse momento. Máquinas técnicas, eletrônicas, telemáticas, com seus algoritmos, suas senhas, seus códigos, suas descodificações, seus perfilamentos, suas planilhas, seus cartões magnéticos, seu sistema de pagamento instantâneo, que é uma coisa extraordinária, que corre o Brasil inteiro, encantando todo mundo. Telefones portáveis, dados pessoais, e o que mais vier, obviamente. Tudo em franca e veloz obsolescência programada, em nome do conforto, da facilidade e da eficiência. Nessa hipnotizada sociedade de controle, que é o que vivemos e que o Deleuze nomeou dessa maneira. Há peças publicitárias, televisivas, agora em outubro, que vão ao ufanismo. A maior inclusão bancária e digital. Isso para propagandear o auxílio emergencial de R$600, que era 200, né, do governo federal. E assim se produz uma visagem, um rosto capitalista da dívida infinita. Ou seja, deste jogo infinito. De 1500 a 2020, incendiários e piratas somos muitos. Faça um percurso do butim a butim, da pilhagem a pilhagem. E a terra guincha, torturada por inúmeros professores Schallinger, que é o personagem literário do conto Quando a Terra Guinchou, do Conan Doyle. É um texto de 1928. E dentre as turbações telúricas, violentas e indignadas, pandemias virais. André, só para não dizer que eu não falei disso. Que repercutem na espécie humana amedrontada. Essa espécie humana que o próprio professor Schallinger, o personagem, chama de estes fungos crescidos da vegetação, estes pequenos animálculos que a Terra coletou sobre si durante suas viagens ao redor do Sol, como cracas se juntam sobre um velho casco de navio. E aí estou chegando ao final, e aí se chega ao modelo da peste, do procedimento biopolítico, de uma sociedade de normalização remanescente, que o Foucault nos ajuda a entender. Da normalização das condutas, da padronização, da visageificação, olha o nome complicadinho, da máquina social. Isso nas palavras de Deleuze e de Guattari. Tudo isso através de um conjunto de técnicas disciplinares que agem sobre o corpo, próprias de uma, palavras do Foucault, anatomopolítica, e de técnicas de regulação da vida, próprias de uma biopolítica. E elas se dão a tarefa de medir, testar, controlar, corrigir os ditos anormais, os ditos desviantes,
E se não puder corrigi-los, a gente elimina. Nenhum problema. A morte faz parte da biopolítica. Ela faz funcionar os dispositivos disciplinares que apela para o medo. O medo atual é esse que estamos tendo, da SARS-CoV-2 e de suas perigosas misturas. Vai-se do adestramento à decupagem dos espaços, das vidas, que hora que vou ao mercado, que hora que volto, com quem sigo. E aí Foucault traz um pequeno trecho que ele diz: a cidade pestífera, inteiramente atravessada de hierarquia, de vigilância, de olhar, de escrita, a cidade imobilizada no funcionamento de um poder extensivo que suporta de jeito distinto todos os corpos individuais. E ele finaliza: é a utopia da cidade perfeitamente governada. Portanto, doença e morte fazem o capital circular. Se vocês aguentarem, eu tenho mais um curto trechinho para resumir o que eu tentei expor aqui. Dá para ser? A máquina social capitalista, ela tem 3 movimentos simultâneos: de descodificação, de desterritorialização e de axiomatização. Essa máquina investe na descodificação dos fluxos corpos, quando ela decifra, quando ela traduz e quando ela destrói os códigos. Que códigos são esses? São aqueles códigos impostos por sociedades primitivas, uma máquina social territorial, ou impostos pela sociedade com Estado, ou máquina social imperial. Corre aí um risco de ter seus próprios limites vazados e entrar em colapso. Então, antes de explodir, vamos fazer outra coisa. Faz um outro movimento, que é o de desterritorialização. Essa máquina se desloca todos os seus limites, em escala sempre e cada vez mais vasta. Ela faz um alargamento desses limites através da produção em grande escala. Em outras palavras, a produção devém um fim em si próprio. Ela, em outras palavras, infunde antiprodução na produção. Palavras do Deleuze e do Guattari. Ao alargamento dos limites, o Deleuze e o Guattari chamam produzir para produzir. A isso mesmo o Marx chama epidemia social da superprodução. E aí Marx descreve um pouquinho, dizendo: é quando a sociedade tem demasiada civilização, demasiados víveres, demasiada indústria, demasiado comércio. E se pode atualizar dizendo quando a sociedade tem demasiados serviços, que é a nossa. E atualmente a gente chama isso, repito, de jogo infinito. E o Marx tem uma frase curtinha que ele diz assim: as instituições burguesas devieram demasiadamente estreitas para conter a riqueza que elas criaram. E aí ele ironiza, como um mágico, doravante incapaz de exorcizar as potências infernais que ele mesmo invocou. Surge um outro risco, o risco de desordenar, de entravar os arranjamentos capitalistas e, principalmente, colocar em perigo a santa propriedade privada dos meios de produção. A santa vai por minha conta, tá? Então, ela axiomatiza
os fluxos códigos. Em outras palavras, ela substitui os códigos. Esses códigos, enfim, que já estão decifrados, traduzidos, destruídos, baralhados, por uma proliferação de axiomas capitalistas mundializados, em qualquer âmbito que eles estiverem, para escapar dos riscos dessa descodificação desastrosa e para religar, reabotoar, reterritorializar cada fluxo ao corpo do capital desterritorializado. E cria medidas econômicas, sociais para isso. Já se viu isso tantas vezes. Produtos e forças produtivas são aviltados, são destruídos, porque se precisa instalar um regime seletivo de escassez, através de várias coisas. Eu selecionei os 3 aqui, 4 talvez. A rapidez de obsolescência das máquinas técnicas, os limites da conectividade, a superação vertiginosa dos recursos técnicos científicos, as falências também selecionadas. E aqui, para nos ajudar, há um filme documentário muito interessante que se chama Trabalho Interno, do Charles Ferguson. Bom, pessoal, aqui eu suspendo esse pequeno passeio, um tanto aborrecido, numa sociedade do desperdício, do esbanjamento, contra o corpo da Terra. E eu comecei com uma pergunta que foi um presente generoso de André. E eu vou interromper para a gente seguir conversando, se ainda houver tempo para tanto, com uma provocação. É preciso pensar variados modos de resistência e de reinvenção. E eu vim aprender isso com vocês também. Muito, muito, muito obrigada pela atenção que vocês me dispensaram. Que maravilha, Nilza. Eu fiquei aqui. O tempo passou, né? Eu falei para ti que eu iria te interromper ali pelos 40 minutos, mas eu não tive coragem. Foi. Mas, nossa, que palestra generosa, né? Como sempre. Eu realmente não estava enganado quando eu quis te convidar, porque não, é um momento garantido da gente realmente aprender muita coisa, e de fato foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza que todo mundo pensou da mesma forma. Eu tenho várias perguntas e queria, assim, não quero, porque como a gente tem só meia hora, né, considerando que o nosso teto é 19 horas, mesmo que a gente possa prolongar, quem quiser, né, e deixar as pessoas também perguntarem para não ficar aqui monopolizando. Mas, assim, Nilza, eu tenho estudado, entre outros textos, para os meus seminários, um texto que não sei se tu conhece, do Maurício Lazarato, chamado O Governo do Homem Endividado, que está muito conectado com tudo isso que você falou, e principalmente o conceito de dívida, né? O que ele, em muitos momentos, ele coloca assim, o problema que foi, né, há muito tempo, a introdução do infinito na economia, né? Na lógica do produtivista exploratória do capitalismo, né? E esse é um processo muito antigo, que basicamente que é inclusive anterior ao próprio capitalismo, mas assim, não existe capitalismo sem esse processo de endividamento. Porém, no século XXI, né, e principalmente a partir da crise de 2008, né, dentro do discurso dos economistas, né, isso tornou-se algo absolutamente transparente, explícito, né? E de maneira que, quando a gente
compreende isso obviamente, do nosso lado, né, dentro desse nosso engajamento filosófico, nos esforçamos para encontrar saídas, né, para pensar alternativas, né, outras formas de conceber o mundo, enfim, né, de pensar e de viver. Evidentemente que a gente chega na ideia de resistência e de modos de resistência, né, que é um tema que a Ana vai explorar na semana que vem, e de desobediência, né? O Lazarato explica muito bem. A dívida infinita, o capitalismo simplesmente não funciona se a gente desobedecer a receita da dívida, o regime da dívida. Né? Sem dívida, sem o conceito de dívida, o capitalismo simplesmente breca. Né? Então, o que nós temos que fazer diante dessa avalanche, né, desse processo avassalador, na opinião dele, é simplesmente negar que nós devemos, né? É não obedecer a esse ditame, né, que nos escraviza e que vai destruir, né, como você muito bem descreveu aí nesse processo todo, todo o planeta, todo o fluxo, né, converter todas as formas de fluxo de vida ao fluxo de acumulação do capital, né, infinita. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Nilza. Desobedecer, né? Precisamos entender que a gente tem que tomar conta da desobediência. E como tá difícil isso, porque nós estamos vivendo, né, essa descrição que você fez, invocando aí Foucault, né, da cidade pestilenta, né? Essa ordem biopolítica, né, que submete a todos nós da pandemia, porque, né, quer dizer, quem é que vai querer arriscar a sua própria vida? Quem é que vai ser louco, né, de desobedecer os ditames da Organização Mundial de Saúde? Então, quer dizer, nós nos confinamos, nós nos metemos para dentro de nossas casinhas como ovelhinhas muito obedientes, porque, de fato, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer contaminar os outros, enfim. Como pensar em desobedecer daqui para frente? André, eu não sei dar uma resposta muito precisa, porque não é isso que tu está querendo, mas envolver vocês, que eu quero muito ouvir também vocês nisso, pensar que a desobediência é para quê? Não necessariamente tomá-la como um universal. Quando a gente toma algo, um conceito como um universal, a gente corre um grande risco de não levar em conta aquilo que Foucault, Nietzsche, o próprio Spinoza propôs para a gente, que é a correlação de forças, na verdade, a reportação de um corpo com o outro. Então, portanto, usando palavras deles, assim, é relativo a isso. Então, não uma desobediência, repito, universalizada, que se torna mais um axioma. Ou seja, mais um dessas coisas que a gente leva em frente, correndo, como democracia, que a gente leva em frente, correndo, sem examinar. O próprio capital, né, tem uma universalidade do capitalista, como tem uma universalidade do trabalhador. Então, eu acho que a primeira desobediência, se fosse possível nessa relação, André, é a gente desobedecer os universais, todos eles, pôr em questão. Bom, poderíamos até, depois de examiná-los, achar que eles servem para alguma coisa, algum deles serve para alguma coisa.
Mas, repito, não tomá-los como o guardião. Né? Ou seja, é intocável este conceito, não é. Nenhum conceito é intocável. Então, penso que a primeira desobediência, se é que dá para a gente tratar dessa maneira, é fazer isso. É fazer uma espécie de escarificação. Né? Mas não a escarificação como um exercício de codificação do corpo, né? Próprio de sociedades primitivas, mas que efetivamente hoje a gente tem muito, né? Marcamos a nossa pele com tintas, com a própria escarificação. Mas eu penso que é retirar tudo aquilo que funcione como uma impossibilidade de me barrar o olhar. Já que, neste momento, e isto é certo, nós temos que nos proteger, tu disseste muito bem, é um momento difícil, um momento de pandemia, enfim, é desses estertores dessa terra que guincha que nos devolve, dizendo, mas não porque nos pune, mas não creio nisso, mas é porque, enfim, levem o que vocês vieram procurar. Se vocês interceptam determinados fluxos, e os fluxos virais, vocês os levarão juntos. E tratem, portanto, de fazer uma acolhida deles. Só que a acolhida, às vezes, é muito difícil, como nós temos aí, no Brasil, mais de 150 mil mortos. Interessante. Acho que vocês já viram isso. O Vietnã, com pouco menos da metade da população brasileira, parece-me que, quando eu vi recentemente, estava em 35. 35... 35. 1, 2, 3, 4, 35. Não é 1000. Não é 1000, exatamente. Eu vi recentemente 70, Nilza. Então subiu um pouquinho mais. Será que eles não falaram errado? Não deve ser 70 mil. Não, é 70 mesmo. É 70 mesmo. Ou seja, aquela média de morte por milhão é 0,30 e poucos, coisa assim. Né? Com 70 talvez aumente um pouco essa cifra. Mas o que eu quero dizer é que, portanto, a pandemia não ataca todo mundo ao mesmo tempo e do mesmo jeito. E quanto mais irresponsabilidade se tem para gerir um país, para gerir uma população, porque é mais do que gerir um país, é gerir um Estado-nação. Né? Mas, lógico, quando a gente pensa em inserir todo o ganhozinho minúsculo para passar pelo sistema bancário minimamente para que sobre e filtre alguma coisa para esse grande sistema sobreviver, obviamente que o que está menos sendo considerado é a vida. E eu não estou aqui acusando o sistema bancário como o único responsável por isso. Não. Ou seja, eu diria, é desses axiomas que a gente diz, pô, não é assim? Não temos o que fazer? E esta é uma outra desobediência, acoplada dessa que mencionei. Então, eu queria só comentar, e quero principalmente ouvir vocês, que justamente qualquer morte que tiver, mesmo lá, foi 35, foi uma, ela advém porque há jogos estratégicos que levam a isto. Levam a isso porque querem? Não, por vezes é negligência. Ou seja, quando se tem uma saúde precarizada por anos a fio, por sucessivos governos, que quando o governo precisa
organizar suas contas, de onde ele tira? Ele tira dos setores sociais. Então, obviamente, que nos obriga, põe sobre os nossos ombros a obrigação da gente se cuidar. Então, por quê? Porque não temos a assistência devida. Embora, e eu aqui não quero analisar porque não, enfim, eu precisaria estudar bastante mais isso, e nesse momento não é o que eu estou querendo, é que há fios que produzem algumas coisas. Ou seja, é possível a gente pensar que é assim mesmo quando se está afirmando que nem todas as vacinas terão o mesmo empenho, tanto na pesquisa, quanto na distribuição, quanto na aplicação. Então, André, eu queria ouvir mais de vocês, eu quero aprender também com vocês o que seria também desobedecer. E talvez a Ana dê duas pitadinhas do que ela vai nos presentear na semana que vem. Ela adora me provocar, né? Eu fiquei ouvindo, Nilza, e fiquei pensando na pergunta que o André propôs e, enfim, juntando com outras coisas que venho pensando, mas eu acho que a tua exposição mostra que esse corpo que está confinado há muito tempo, né? A gente está chamando de confinamento a emergência de determinados eventos, né? Usando, então, esses conceitos, né? Porque, na realidade, a gente está confinado, existem tantos outros confinamentos que a gente sofre e que de datas muito mais remotas, né? E eu fiquei pensando assim, quando que não houve confinamento, né? Se a gente pensar um pouco nesse processo que tu foi vindo, né? Da Terra, e aí da Terra tu deu esses saltos assim e foi mostrando esse panorama dessas datas com esses eventos que tu quis recortar e depois amarrar, né, nessa ideia. Então, isso que assim que me chegou assim da tua fala assim muito, né, desse confinamento que já é muito mais antigo do que essa pandemia, né? E a desobediência, sim, a desobediência ela não é um universal, né? Mas eu acho que a gente é sempre eu acho que ela talvez ela não tem receita nenhuma, né? A gente tem que sempre cuidar quando vai falar sobre isso, né? Porque é tão difícil assim, parece que a gente já vai assim como se fosse um modelo mas talvez resida alguma pista, alguma coisa que a gente possa produzir a partir de uma liberdade que a gente possa se dar nisso que tu fala muito bem, dessa ideia assim o mundo é assim, né, a verdade está dada, isso funciona dessa maneira. Então, que nível de liberdade eu posso ir me dando para dizer, não, ele não é assim, esse é um mundo, tem mais mundos a serem produzidos, ou que graus de liberdade que eu posso me dar, assim, minúsculos talvez, né? E nesse jogo, nessa relação de força, e criando essas desobediências, talvez, né? Enfim, pensando aí com vocês. Obrigada, Ana. Adorei saber que essa preocupação, coisa que eu já sabia, ela é uma preocupação tua há muito tempo e que construir-se, né, dar-nos a cada um, a partir do que nos afeta, poder amplificar e trabalhar
com isso potências que nos levariam, portanto, a minimamente roer alguma coisa, né? E não roer, comer, como o Krenak afirma, né? E comer a terra. Quer dizer, espera aí, a gente come a terra, né? Mas é muito possível que não é o desagregamento, não é a hostilidade de uma peça, de um fragmento, de um resíduo da terra que a levaria ao que está hoje. Não, muito pelo contrário. Não é o fato de termos dignidade, de termos, no mínimo, 3 refeições por dia, que levará a terra. Querem nos fazer acreditar que, se dividirmos igualmente, a terra não suporta. O que é um outro axioma. Isso é para impedir, já que eles criaram o centro e a periferia, é para impedir que cheguem os fluxos, que cheguem as vias até a periferia. Que eu não creio na periferia, né? Quer dizer, eu não creio nesta condição de dizer, bem, o mundo tem bordas. Tem bordas porque a gente colocou as bordas, mas a gente, como colocou, pode retirá-las, né? Os terraplanistas dizem que o mundo tem bordas. Sim. Bordas recheadas. O mundo, a Terra é uma pizza e os polos seriam as bordas recheadas, né? Eles devem ter visto com muita assiduidade. Há um filme me lembro agora, daquele grupo britânico, Monty Python, né? Monty Python. Que tem, enfim, um sarcasmo, um filme bastante sarcástico disso, assim, enfim, né? A gente não crê que a Terra é plana, a gente crê que ela é, e aí navegamos e caímos. Ou seja, é interessante de ver isso. A Branca. Fala, Branca. Eu tô com um problema, eu tô meio afônica, tá ruim. Nilza e todo mundo, né? Muito obrigada, Nilza, por essa cartografia microfísica, né? Dessa questão da Terra, né? Do planeta Terra. Nilza, eu, por estar entre pessoas como é do bem, né? Não é mais que do bem. Por um petit comitê, eu vou dizer uma coisa, para os demais eu não digo, mas eu estou otimista, cara. Eu estou otimista, eu estou muato, não vou agora. Eu estou muito pessimista, sabe? Porque, assim, eu acho que o planeta não vai suportar essas competições sucessivas e está ganhando, né? Quem está ganhando é o capital, tá? Velozmente. No momento em que tu fizesse, né, a fala da evolução cibernética, tecnológica, é apavorante aquele momento, porque a epidemia ou a pandemia, ela acelerou e as pessoas estão vibrando, não é? Todos estão vibrando com aceleramento, com aceleração, e isso me apavora, tá? E isso eu acho que é o que vai ficar. Hoje, o programa Esfera Pública, do Juremir Machado da Silva, não sei se vocês ouviram na Guaíba, que tiraram ele está só no jornal. Ele e a Thaline Opitz faziam um programa maravilhoso. Eu estou ouvindo o programa agora, é um outro programa, Julho, não sei das quantas, são 2 horas de programa. O programa, hoje o Bibo Nunes ficou falando às 2 horas. Se tu ouvisse, ele e uma corja, mas assim, com uma lógica, chegou a me arrepiar. Eu digo, que bom que eu estou ouvindo isso, ninguém me contou. Estonteante, Nilza, e todo mundo. Apavorante, incrédulo. Eu ouvi aquilo, eu digo, gente, é isso que graça por aí, e nos Estados Unidos. Isso é uma...
né? No universo. Né? Então, tem universais, não é, Nilza? Né? Eu estou trazendo isso. Há universais, não é? Então, esses paradoxos, viu? Eu estou trazendo, e esses opostos também, né? Que eu acho que essa luta, nós estamos perdendo, gente, muito embora, eu não digo por aí, eu repito, eu não saio por aí falando isso, né? Senão eu acabo com a minha vida também, né? Eu tenho as minhas apostas, mas aqui entre nós, então, assim, não é uma pergunta, é uma colocação, viu? E eu vou te assistir, tá, Ana, semana... Porque, Branca... Oi. Por favor. É o seguinte, selecionei, por casualidade, que bom que tu faz traz esse evento, esse fato, né? Ou seja, a gente com uma lógica extraordinária que convence, portanto. E é justamente o que eu selecionei, uma parte que selecionei do Foucault, é quando ele diz que não gastemos tempo em perceber se é falso ou verdadeiro. A discussão não está na dualidade. A discussão está em fazer aparecer o que faz com que haja o encadeamento tão acertadinho para ter traços desta racionalidade em argumentos tão ferinos. Né? Mas cuida bem, tão ferinos para quem? Para um grupo. Mas tão adequado, tão macio para outro grupo. Portanto, eu me parece que essa é uma complicação. Não entre os bons e os maus a luta. Querem nos fazer crer, querem nos fazer pensar em heróis. Né? E eu não penso nisso. Eu penso que a cada ato precisaríamos perguntar, no mínimo, a quem favorece ou a quem desfavorece. Dito, pensando em Spinoza, quem terá uma paixão triste com este ato, ou quem terá uma paixão ou quem terá uma paixão alegre com esse ato? Então, certamente, a discussão que tu ouviste hoje no programa alegrou, encantou muita gente e te entristeceu profundamente. E quando tu me diz isso, evidentemente, me entristece profundamente. Agora, sem dúvida nenhuma, é preciso que a gente perceba aí que, por não estar dado, não é preciso que a gente considere que tudo já está concluído e que já perdemos e que a gente, enfim, estaríamos prontos para a desistência. Né? Mas, com isso, não esqueçamos que estaríamos dando o nosso consentimento. Ou seja, nessa relação de força, a gente estaria dando o nosso consentimento. E é este que a gente não pode dar. E aí eu acho que engata com a tua primeira pergunta lá, André, que é a desobediência. Eu, infelizmente, não li esse livro, acho bem interessante que possa, em algum momento, eu fazer essa leitura, mas tu fizeste, já é, para mim, um grande sinal. É justamente o consentimento que a gente não pode dar. Ou seja, a relação de força, ela, por vezes, nos torna refém, por vezes nem espernear, mas ainda assim a gente pode pensar, ainda assim a gente pode compor um guincho, como a terra que guinchou no conto do Conan Doyle. Né? Então, pensando que é muito possível que hajam professores, de fato, lembrando a crônica do Veríssimo, né?
que hajam professores, de fato, em sala de aula, que estariam prontos para repensar. Não necessariamente para repensar, mas para repensar. Ou seja, justamente a sutileza ridente do Luiz Fernando Veríssimo, quando ele escreve um acento agudo no E, né? E olha a diferença que dá, né? E como a gente pode se entusiasmar com um acento agudo, né? Mas, de novo, nos cabe justamente fazer aparecer essas relações de força que fazem, que constroem este modo de praticar algo, esse modo de influir de uma certa maneira. Né? Então, é muito menos nos ocupar do ato, que é importante que se ocupe, mas é preciso ir um pouco mais amplificadamente. É preciso fazer uma escarificação, que eu disse, né? E aí vou me atrever a dizer uma frase do Guattari, quando ele fala da esquizoanálise, o quanto é preciso que, e ele falava especialmente aos psis, né, de fazer uma espécie de curetagem, né, de outros poder saber. Né? Então, isso que eu chamei de escarificação poderia ser uma curetagem. Para dar comentar um pouco a questão da Branca, né, sobre o pessimismo, né, me ocorrem duas imagens que eu acho sempre muito interessantes, que é de uma partida de futebol, né, quando um time está perdendo de lavada, assim, aqui, né, o time está assim, já levou, sei lá, né, sei lá quantos gols lá, 5, né? Tá 5-1, né? E os caras estão ali nos 40 do segundo tempo e o time que está perdendo jogando assim como se, né, pudesse acontecer uma grande virada e os caras não perdem fôlego até o final. Eu não sou muito do futebol e nem de acompanhar, mas é sempre muito interessante como eles, tipo assim, se eu estou jogando, né, se eu estou vivo, se eu estou no mundo, eu não posso me dar o direito de sair do campo, de sair da luta, né? Eu estou, né, até o final, né? Até o final. E outra imagem que são esses filmes de tragédia tipo Titanic, assim, né? Esses filmes, né? Um grande navio de luxo, né? Vai cair, todo mundo vai morrer. E aí normalmente está acontecendo um jantar onde tem músicos tocando, né? E os caras, aí todo mundo está pegando salva-vidas e os músicos estão lá, né? Continuam tocando, né? Tipo, a música não pode parar, né? Outra imagem genial, né? Tipo, assim, se o músico parar de tocar, o mundo acabou, né? Exato. Então, eu me sinto um pouco como, né, jogador de futebol perdendo aos 44 do segundo tempo ou como músico no navio que está afundando, né? Não tem como a gente, né? Nós estamos aqui, né? Com todo esse diagnóstico aí que a Nilza trouxe terrível, né? Enfim, que a gente tem a obrigação de compreender, de estudar, né? Acho que é uma tarefa assim que todo mundo tem que tomar para si, de realmente ligar os pontos, né? Dar-se conta. Acho que a Nilza aqui fez um grande liga-pontos, né? Começando com essa ideia da Terra, né? Do corpo, né? Sobre o qual estamos, né? Esse corpo Terra. E a maneira como ela foi articulando, né, essa conversa sobre o capitalismo, né, que captura todos os fluxos, né, de vida em benefício de si próprios, né? Mas seguimos adiante, estamos vivos e há mundo por vir, né? Há mundo por vir. Não é um mundo assim que nos estimula, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu gosto da ideia do indeterminismo, né? As coisas não estão
o jogo não terminou e não vai terminar tão cedo, né? E tem muita água para rolar, né? E estamos aqui. Perfeito. Estamos aqui. André, eu queria aproveitar rapidamente para dizer o seguinte: não podemos desconsiderar uma sugestão do Spinoza, uma sugestão de 4 séculos, que é a seguinte: o que pode um corpo? Ele pergunta, e o Deleuze nos ajuda a entender que o que ele estava afirmando é o seguinte: um corpo pode tudo o que pode. E se ele pode tudo o que pode, é preciso que a gente perceba qual é a dimensão da potência da gente. E aí é muito linda a ideia do que tu trazes dos músicos tocando, mas há de se perguntar, cada um deles, qual é, até que ponto o corpo de cada um pode. Então, é um desastre se a gente trocar esse ponto final e colocar no meio. Se eu colocar por pleno voluntarismo, por prepotência, soberba, o que for, de que um corpo pode tudo, o meu, inclusive, pode tudo, isso é desastroso. Esse ponto tem que ser recuado para justamente examinar o que o próprio Spinoza propõe. É na correlação de forças, é na relação de embate entre os corpos que a gente vai examinar o tamanho das potências. Ou as potências, porque potência não tem tamanho, tem intensidade, né? Então, penso que é só uma provocação ao final desse nosso encontro, trazendo o Spinoza, de quem eu gosto um tanto, só não gosto bem de algumas coisas dele, que vocês já sabem de que se trata, não é? Mas a gente consegue fazer alianças muito boas, que eu chamo de um belo companheirinho.